Vamos abrir o segundo livro de Crônicas, 31. Segundo livro das Crônicas, 31. A partir do versículo 2. É 31, a partir do versículo 2. Estabeleceu Ezequias os turnos dos sacerdotes e dos levitas, turno após turno, segundo o seu mistério. Os sacerdotes e levitas para o holocausto e para as ofertas pacíficas, para ministrarem e cantarem portas adentro, nos arraiais do Senhor. A contribuição que fazia o rei da sua própria fazenda era destinada para os holocaustos, para os da manhã e os da tarde, e para os holocaustos dos sábados, das festas da lua nova e das festas fixas, como está escrito na lei do Senhor. Além disso, ordenou ao povo, moradores de Jerusalém, que contribuíssem com sua parte devida aos sacerdotes e aos levitas, para que pudessem se dedicar à lei do Senhor. Logo que se divulgou essa ordem, os filhos de Israel trouxeram em abundância as primícias do cereal, do vinho, do azeite, do mel, de todo o produto do campo. Também os dízimos de tudo trouxeram em abundância. Os filhos de Israel e de Judá, que habitavam na cidade de Judá, também trouxeram dízimos das vacas e das ovelhas, e dízimos das coisas que foram consagradas ao Senhor seu Deus, e fizeram montões e montões. No terceiro mês começaram a fazer os primeiros montões, e no sétimo mês acabaram. Vindo, pois, Ezequias e os príncipes, e vendo aqueles montões, bendisseram ao Senhor e ao seu povo de Israel. Perguntou Ezequias aos sacerdotes e aos levitas acerca daqueles montões. Então o sumo sacerdote Azarias, da casa de Zadoque, lhe respondeu: desde que se começou a trazer à casa do Senhor estas ofertas, temos comido e nos temos fartado delas, e ainda sobra em abundância, porque o Senhor abençoa seu povo, e esta grande quantidade é o que sobra. Então ordenou Ezequias que se preparassem depósitos na casa do Senhor. Uma vez preparados, recolheram neles fielmente as ofertas, os dízimos e as coisas consagradas. Disto era intendente Conanias o levita. Simei, seu irmão, era o segundo. Jeiel, Azarias, Naate, Azael, Jerimote, Josabade, Eliel, Ismaquias, Maate, Benaia, eram superintendentes sob a direção de Conanias e Simei, seu irmão, nomeados pelo rei Ezequias e por Azarias, chefe da casa de Deus. O levita Coré, filho de Iná e guarda da porta oriental, estava encarregado das ofertas voluntárias que se faziam a Deus, para distribuir as ofertas do Senhor e as coisas santíssimas. Debaixo de suas ordens estavam Éden, Miniamim, Jesua, Semaías, Amarias, Secanias, na cidade dos sacerdotes, para com fidelidade distribuírem as porções a seus irmãos, segundo seus turnos, tanto aos pequenos como aos grandes, exceto ao que estavam registrados na genealogia dos homens, de 3 anos para cima, que entravam na casa do Senhor para a obra de cada dia pelo seu
ministério nos seus encargos, segundo os seus turnos. Quanto ao registro dos sacerdotes, foi ele feito segundo as suas famílias, e dos levitas de 20 anos para cima, foi feito segundo os seus cargos nos seus turnos. Deles foram registrados as crianças, as mulheres, os filhos e as filhas, uma grande multidão, porque com fidelidade se houveram santamente com as coisas sagradas. Dentre os sacerdotes, filhos de Arão, que moravam no campo dos arredores das suas cidades, havia em cada cidade homens que foram designados nominalmente, para distribuir nas porções a todo homem entre os sacerdotes e todos os levitas que foram registrados. Assim fez Ezequias em todo o Judá. Fez o que era bom, reto e verdadeiro perante o Senhor seu Deus. Em toda a obra que começou no serviço da casa de Deus, na lei e nos mandamentos, para buscar seu Deus, de todo o coração fez e prosperou. Amém. Nosso Deus, dependemos do Espírito Santo, o Consolador que habita em nós. Só Ele ensina-nos a toda a verdade. Então nós pedimos, ó Deus, abrir nossos olhos, abrir nosso entendimento, lança a luz sobre nós, sobre os nossos irmãos na terra que estão te cultuando e ouvindo a leitura e explicação da sua palavra. Também abençoa até aqueles que ainda não te conhecem o nome, que eles possa ser revelada a eles a grandeza do Senhor em Cristo Jesus. No nome de Jesus, amém. Irmãos, depois de ter restaurado o templo, os sacerdotes, levitas se consagrarem, aí vai começar o culto propriamente dito a Deus. E o culto tem elementos. Dentre os elementos do culto, oração, confissão, de agradecimento, tinha também as contribuições, que é chamadas dízimos e ofertas. E aqui nós encontramos esse relatório aqui do que foi feito, a ordem que foi dada ao povo. Nós vamos então aprender a importância das contribuições do povo de Deus. Será que o dinheiro que a gente coloca no gasofilácio é importante? Será que ele vai trazer algum benefício? Então a gente vai para o velho e isso se estende para o novo. Então vamos aprender aqui a importância dessas contribuições. Primeiro, as contribuições eram usadas para a manutenção dos obreiros da casa de Deus. Observe aí, no versículo 2, estabeleceu Ezequias os turnos dos sacerdotes e dos levitas. Os sacerdotes cuidavam do sacrifício no culto, só eles podiam imolar os animais, oferecer a farinha, o azeite, os descendentes de Arão, que são filhos de Levi, e os demais levitas cuidavam do templo propriamente dito. Lembre que os levitas carregavam a tenda da congregação. Agora, com o templo, eles ficam responsáveis pela manutenção do templo, do prédio, como também eles participavam da música, dos cânticos. Eles estavam ali naqueles grupos, Então, esses dois grupos que trabalhavam na igreja. O sacerdote no culto propriamente dito, os levitas da manutenção. Diz aí, segundo o mistério, os sacerdotes e levitas tinham então turnos. Então, ali nunca faltava o louvor a Deus, porque esses turnos ficavam revezando e louvando a Deus. Então, para o holocausto, que eram as ofertas queimadas, totalmente queimadas, para as ofertas pacíficas, de gratidão, de voto, para ministrarem e cantarem portas adentro nos arraiais do Senhor. Na igreja daqueles dias, só quem cantava era esses homens. Eles é que representavam o povo diante de Deus. Além disso,
Versículo 4: ordenou ao povo, os moradores de Jerusalém, que contribuísse com sua parte devida aos sacerdotes e aos levitas, para que pudessem dedicar-se à lei do Senhor. Então, parte dessas ofertas eram queimadas, uma porção era queimada, oferecida a Deus, e o que sobrava era toda destinada aos levitas e sacerdotes. Por isso que manda-se trazer essas coisas segundo a lei. No versículo 15, diz: debaixo das suas ordens estava Éden, Miniamim, Jesua, Semaías, Amarias, Secanias, na cidade dos sacerdotes, para com fidelidade distribuírem as porções a seus irmãos. Então, aqueles sacerdotes tinham famílias, então eram dados essa porção para eles, e eles iam dar a seus irmãos, segundo os turnos, tanto os pequenos como os grandes, exceto aos que estavam registrados na genealogia. Então, os que trabalhavam, os que moravam em Jerusalém, recebiam diretamente lá da tesouraria, vamos dizer assim. E os que moravam mais distantes, tinha esse grupo que fazia essa distribuição. O que eu quero afirmar é que Deus estabeleceu a tribo de Levi para exclusivamente fazer os serviços espirituais. No tempo do Antigo Testamento, ninguém podia ir na presença de Deus, a não ser pelo mediador. Esses mediadores eram os sacerdotes, e não teriam herança como outras tribos. Então, cada tribo teve uma porção de terra dada por Deus, mas o Senhor, acerca da tribo de Levi, disse: não, vocês não terão a terra, vocês serão os meus empregados, vocês vão me cultuar. E da onde eles tirariam então sustento? Dos dízimos e das ofertas que o povo entregavam na igreja. Deuteronômio diz assim: por esse mesmo tempo o Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca da aliança do Senhor, para estar diante do Senhor, para o servir e para abençoar em seu nome até o dia de hoje. Pelo que Levi não tem parte nem herança com seus irmãos. O Senhor é a sua herança, como o Senhor teu Deus lhe tem prometido. Então, a única tribo que não teve território, porque serviria exclusivamente a Deus. Em Números é dito: dou aos levitas todos os dízimos em Israel, como retribuição pelo trabalho que fazem ao servirem na tenda do encontro. Lembrem, não é que a pessoa vinha e dava o dízimo ao levita. A pessoa trazia o dízimo à casa do tesouro, uma porção era separada para oferecer ao Senhor e a outra porção ficava para os levitas. O povo não poderia ir direto a Deus, mas precisava da mediação dos levitas para serem aceitos pelo Senhor. Hebreus nos diz: porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. Se você queria fazer alguma coisa na igreja para Deus, procurava o sacerdote e ele então representava você. Era dever então dos levitas não só apresentar suas ofertas, ensinar a palavra de Deus para que o povo soubesse a postura que deveria ter antes, durante e depois da adoração. Aí lembra do Malaquias, que fala muito sobre esse tema? Diz que porque dos lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Então eles tinham não só a representação, mas a obrigação de instruir o povo no caminho do Senhor. Competia aos levitas tocar, cantar, ministrar as ofertas do povo de Deus. Aí no segundo livro das Crônicas, 29, diz assim:
mandou trazer 7 novilhos, 7 carneiros, 7 cordeiros, 7 bodes, como oferta pelo pecado, a favor do reino, do santuário e de Judá, e aos filhos de Arão, os sacerdotes, que os oferecessem sobre o altar do Senhor. Só eles podiam fazer esse serviço. Também, versículo 25 ainda, também estabeleceu os levitas na casa do Senhor com símbolos, alaúdes e harpas, segundo o mandato de Davi e de Gade, o vidente do rei, e do profeta Natã, porque este mandado veio do Senhor, por intermédio dos seus profetas. Estavam, pois, os levitas em pé com os instrumentos de Davi e os sacerdotes com as trombetas. Deu ordem a Ezequias que oferecesse o holocausto sobre o altar. Em começando o holocausto, começou também um cântico ao Senhor com as trombetas, ao som de instrumentos de Davi, rei de Israel. Então vejam como era o culto feito no Antigo Testamento. Era também dever dos levitas cuidar da manutenção da casa do Senhor. Então não era qualquer pessoa que mexia em qualquer departamento da igreja. Só esses homens tinham acesso à casa do Senhor. Deus escolhe pessoas que vão se dedicar para a sua obra e estabeleceu que esses obreiros têm a sua manutenção através dos dízimos e ofertas. Diz Números: vós, pois, fareis o serviço do santuário, se referindo aos levitas, e do altar, para que não haja outra vez ira contra os filhos de Israel. Eu, eis que tomei vossos irmãos, os levitas, do meio dos filhos de Israel, são dados a vós outros para o Senhor, para servir na tenda da congregação. Disse mais o Senhor a Arão: eis que eu te dei o que foi separado das minhas ofertas, com todas as coisas consagradas dos filhos de Israel, dei-as por direito perpétuo, como porção a ti e a seus filhos. Então, eles viviam, como eu disse, dessas ofertas. No Novo Testamento, já não vai ter mais levitas e sacerdotes, né? No Novo Testamento, nos é revelado que os que se dedicam na administração e ensino na igreja sejam sustentados generosamente por ela. Acabou aquele culto lá do antigo, agora o culto do novo. Aí é dito assim, Paulo a Timóteo: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros, que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. As igrejas locais, no Novo Testamento, auxiliavam financeiramente os obreiros itinerantes, os que ficavam andando pelas igrejas, né? Para que a obra de Deus pudesse avançar. Paulo falando acerca dos filipenses: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste o meu favor a vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Ele recebeu uma contribuição daquela igreja no serviço missionário dele. A negligência, irmãos, das contribuições do povo de Deus tem tornado impossível a dedicação integral no ministério da oração e ensino da palavra de Deus. Muitos ministérios não se desenvolvem na igreja porque falta o quê? Recurso. Não tem ninguém para se consagrar. O que estava acontecendo no período de Malaquias? O povo não estava trazendo dízimo e oferta. Aí os sacerdotes não tinham como sobreviver. Muitos abandonaram o ministério para procurar outras atividades, e os que ficaram aceitavam qualquer oferta para não morrer de fome. Aí animal cego, animal aleijado, eles aceitavam, e Deus então reprova a atitude do povo e dos sacerdotes. Então essa é a primeira realidade das contribuições, para manter os seus ministros. A segunda, a importância das contribuições do povo de Deus. As contribuições servem para a realização da liturgia, não propriamente do sustento, mas para que a liturgia fosse feita no Velho Testamento, era preciso as ofertas. Vejam, no versículo 2:
estabeleceu Ezequias os turnos dos sacerdotes, dos levitas, turnos após turno, segundo o seu mistério, os sacerdotes levitas. Aí diz, olha para que servia a contribuição: para o holocausto, tudo que era queimado, né? Para as ofertas pacíficas, a gratidão, votos, etc. Para ministrarem, cantarem portas adentro. No versículo 3, a contribuição que fazia o rei da sua própria fazenda era destinada. Com que objetivo? Para o holocausto, para os da manhã e os da tarde, para os holocaustos dos sábados e das festas da lua nova e das festas fixas, como está escrito na lei do Senhor. Versículo 4, assim, além disso, ordenou ao povo, moradores de Jerusalém, que contribuísse com sua parte devida aos sacerdotes levitas, para que pudessem se dedicar-se à lei do Senhor. As ofertas de paz eram apresentadas por aqueles que fizeram votos, ações de graças e ofertas voluntárias. Eu fui curado. Você não vinha de mãos vazias. Você agradecia dando algum tipo de oferta. Você fez um voto, Deus lhe deu emprego, você trazia uma oferta. Tudo que se fazia na igreja no Antigo Testamento, o cara não vinha, o crente não vinha de mãos vazias. Versículo Levita, por exemplo, sobre essas ofertas pacíficas. Esta é a lei das ofertas pacíficas, que alguém pode oferecer ao Senhor. Se fizer por ação de graças, como oferta de ação de graças, trará, aí vem a oferta, bolos asmos, amassado com azeite, como os bolos trará por sua oferta pão levedado com o sacrifício da sua oferta pacífica por ações de graça. Então ele trazia algum alimento para oferecer a Deus. Havia também oferta pelos pecados. Cada confissão de pecado tinha de ter uma oferta. Diz, será pois que sendo culpado destas coisas, confessará aquilo em que pecou, com sua oferta pela culpa, pelo pecado que cometeu, trará ele ao Senhor do gado miúdo, seria ovelhas, cabras, uma cordeira ou uma cabrita como oferta pelo pecado. Então eu pequei, traz uma oferta para pedir perdão a Deus. Oferta de consagração através da queima integral dos animais, que são os holocaustos. As ofertas das festas oficiais, a Páscoa, do tabernáculo, todas essas festas, todo mundo tinha que trazer algum presente para Deus. Os sábados, observe que no próprio texto que nós lemos, a gente fala assim de dízimo no singular, mas no Velho Testamento fala no plural. Trazei todos os dízimos. Porque aí, se você tem vaca, traga o dízimo da vaca. Se tem cabrito, do cabrito. Se você planta, tudo que você planta, você tem que trazer o dízimo. Trazei todos os dízimos à casa do Senhor. Toda a liturgia no Antigo Testamento tinha de ter oferta de animais e de cereais de vinho. Tinha de ter. E quem trazia essas ofertas? Os adoradores. 3 vezes ao ano, diz o Senhor, todos os homens israelitas devem apresentar-se diante do Senhor seu Deus, no lugar em que ele escolher, na festa dos pães sem fermento, na festa das semanas, na festa dos tabernáculos. Não devem apresentar de mãos vazias diante do Senhor. Já estava avisado. O crente no Antigo Testamento não estava restrito a só dar o dízimo ou os dízimos, mas sempre se apresentar diante de Deus com algum tipo de oferta. A falta de visão espiritual tem levado muitos crentes a não participarem da contribuição para a manutenção do reino aqui na terra. Como foi dito na oração, Deus precisa dessas coisas? Não precisa. Mas é um ato de obediência ao Senhor. Quando eu não cumpro esse ato de obediência, alguma coisa vai atrapalhar a obra de Deus na terra.
O avanço do reino de Deus entre todas as nações tem sido prejudicado pela negligência da contribuição de muitos membros da igreja. Por que não podemos enviar missionários a outros lugares do mundo? Porque para mandar um missionário precisa de recursos. Tem que pagar passagem, tem que manter esse missionário distante. Muitas igrejas não têm um presbítero que se dedica na palavra por negligenciar a contribuição regular. Muitas igrejas não têm um pastor ali tomando conta, ajudando, instruindo, porque aquela igreja não gosta de contribuir, consequentemente não tem como manter um obreiro. O generoso, segundo a Bíblia, tende a prosperar, mas o que retém a mão fica pobre espiritualmente. Diz a palavra: há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveria dar e caem em pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros e alívio receberá. Louvado seja Deus. A importância das contribuições do povo de Deus. Em terceiro lugar, as contribuições são um privilégio do povo de Deus. Versículo 4, além disso, ordenou ao povo, moradores de Jerusalém, que contribuísse com a sua parte devido aos sacerdotes e levitas, para que pudessem dedicar-se à lei do Senhor. A manutenção da obra de Deus na terra foi confiada aos que foram salvos pelo sangue do Cordeiro. Gente, a obra de Deus, ele não precisa de ninguém, nem de mim, nem de você, porque se nós calarmos, as pedras vão clamar. Mas ele, na sua soberania, disse: eu quero que você sustente a minha obra. Ele dá as coisas que nós precisamos para sustentar. Então, ele confiou essa obra a nós. Isso é uma honra maravilhosa. Os anjos querem fazer isso, mas não podem. Mas Deus confiou a nós. Os recursos que temos veio da livre graça de Deus. Toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança. Tudo que nós temos vem do Senhor. Deus nos habilita com dons e talentos para adquirirmos os recursos para nossa manutenção e bem-estar e sustento da sua causa. Diz a palavra de Deus: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhe confiou seus bens. Nós somos, irmãos, mordomos de Deus. Deus nos deu o que é dele para a gente administrar, né? Deus é quem nos dá a vida, respiração e tudo mais, para que possamos adquirir os tesouros dessa vida. Se você conseguiu no trabalho, lembre, é que lhe deu energia, ele que lhe deu sabedoria, ele que fez você levantar. Deus é que nos protege para que possamos ter uma boa colheita e dela usufruirmos. Foi isso que o próprio diabo disse acerca de Jó. Satanás dizendo a Deus: porventura Jó teme a Deus debalde? Acaso não o cercar-te concebe proteção? A ele, a sua casa e a tudo que tem? A obra de suas mãos abençoaste, e seus bens se multiplicaram na terra. O sucesso de Jó era porque Deus era com ele. O diabo pede: retire a sua mão, para ver se ele não vai blasfemar. Então, se Deus retira, eu não recebo nada. Mas se Deus bota a mão, eu recebo alguma coisa. O mandamento de contribuirmos com a obra de Deus está escrito devido ao nosso egoísmo procedente da velha natureza. Por que tem um mandamento: trazei todos os dias na casa do tesouro, para que minha casa tenha mantimento? Porque nós somos pecadores. E a gente sempre vai ficar, o bolso nosso é difícil de converter. A gente bota até um eclésinho assim para ficar difícil pular, roubar, né? Então, honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias da tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Amém. As primícias das ofertas
que deveríamos dar a Deus tem passado a ser o último no item do nosso orçamento. E damos sobras, e muitas vezes nada, e não somos abençoados por Deus neste ato. Lembre que no Velho Testamento, Deus só aceitava as primícias. É a primeira coisa que tinha de ser do Senhor. Primogênito consagrado do Senhor. Mas nós somos pecadores, e aí quando vem um orçamentozinho nosso, a gente vai, luz, água, telefone, aí está lá no último item, Deus, né? Às vezes, quando chegou para Deus ali, já não é mais dízimo, porque diminuiu tanto, né? Vou dar para Deus. E às vezes, Deus nem precisa. Aí, Deus é esquecido completamente. Quando a gente dá como a última coisa, não vai ser abençoado, porque Deus não foi honrado como deveria. Honra teu pai e a tua mãe, né? A briga mental, se daremos do bruto ou do líquido, dos nossos recursos, é típico do homem que contribui com a obra de Deus gemendo e acaba não recebendo o prometido. Alguns perguntam, aqui nunca perguntaram, mas sempre essa questão: pastor, eu dou do bruto, eu dou do líquido? Aí fica essa discussão, é do bruto ou do líquido? Meu irmão, quando eu estou lutando com isso, eu estou com dificuldade de dar a Deus. Imagina que a pessoa botando no gasofilácio, vai cair. E vai chegando assim, sofrido, né? Essa oferta não vai agradar ao Senhor, né? Essa briga na mente. Para a contribuição, receber a aprovação divina, é necessário entregar a oferta obedecendo às exigências do Senhor, voluntária e alegremente, né? Deus ama quem dá com alegria, né? Não pode ser dando e sofrendo, porque isso não agrada ao Senhor. O crente que contribui alegremente vai se sentir feliz. Poxa, eu estou participando da obra do meu Deus. A importância das contribuições do povo de Deus. Em quarto lugar, as contribuições são de acordo com a porção recebida do Senhor. Ninguém dá mais, ninguém dá menos. Cada um dá o que Deus concedeu. Versículo 5, lemos: logo que se divulgou essa ordem, os filhos de Israel trouxeram em abundância as primícias do cereal, do vinho, do azeite, do mel e de todo o produto do campo, também um dízimo de tudo trouxeram em abundância. Os filhos de Israel, de Judá, que habitavam na cidade de Judá, também trouxeram o dízimo das vacas, das ovelhas, dízimo das coisas que foram consagradas ao Senhor, seu Deus, e fizeram montões e montões. Louvado seja Deus. O povo veio com alegria. É interessante que quando Moisés está construindo a tenda da congregação e convocou o povo para contribuir, e o povo estava contribuindo, aí o mestre de obras disse: olha, tem muita oferta, manda parar, porque não precisa mais. Aí foi baixado um decreto, o povo não dá mais oferta, porque era suficiente para construir. Que coisa bonita, né? Aqui o povo estava tão fiel ao Senhor, que o negócio estava sobrando e foi preciso fazer alguma coisa, né? Vejam as contribuições de acordo com a porção. Na lei de Deus está estabelecido a porcentagem, no caso do dízimo, né? De 10%, de tudo que o Senhor, por sua graça, concedeu a cada crente em Cristo Jesus. Dízimo é a 10ª parte. Todo dízimo dos santos tem igual valor diante de Deus, pois é uma devolução do muito que Deus lhe tem dado. Não existe na contabilidade divina um dízimo de 10 e um dízimo de 1.000, não são diferentes, porque Deus deu a um 10.000 e deu a um 1.000 ou 100. Então, toda porção que entra aqui é valiosa aos olhos do Senhor. Pode não ser para os homens, mas para Deus é, porque aquela viúva colocou centavos
na oferta. E Jesus disse: essa viúva deu mais que todos eles, porque a viúva deu todo o seu sustento e eles deram o que sobrava, né? Então, para Deus, o que é importante é que na contabilidade de Deus a nossa oferta seja registrada, porque o pessoal fica com medo, né? Não deu dízimo, os diáconos vão saber, vão ficar olhando para atravessado. Não ligue para essas pessoas, ligue para o Senhor, pense em Deus, né? As ofertas não têm, agora as ofertas, diferente dos dízimos, não têm porcentagem estipuladas por Deus, sendo o valor determinado pelo ofertante, que deve fazer alegre e voluntariamente. Quanto à oferta, você dá o quanto você, diz assim Paulo, tudo que, eu esqueci o versículo, dá no coração, né? Contribua cada um segundo o desejo do coração. Aí seria a oferta. Não tem nada a ver com o dízimo. O dízimo é a 10ª parte, a oferta se dá segundo o seu coração. Deus também se alegra de nós se dermos uma porção voluntária aos necessitados, pois é um tipo de empréstimo a Deus. Além da própria contribuição na igreja, quando você ajuda alguém em necessidade, você está emprestando a Deus. Ele diz: quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, e este lhe pagará o seu benefício. Que coisa, que retorno! Quando você ajuda o necessitado, Deus, ele me emprestou, estou devendo a ele, tenho de pagar, e ele vai lhe pagar. Louvado seja Deus. Lembre dos necessitados. Lembrar que Jesus deu a vida para nos salvar, e nós devemos contribuir para que ele possa salvar outros. Vós conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. Então, por que eu devo contribuir? Porque ele morreu por mim, ele pagou o preço para me resgatar, e eu agora vou dar em contribuição para que ele possa resgatar outros. A motivação santa, então, precisa acompanhar os atos de contribuição, não é só colocar. E aqui vem um erro nas igrejas neopentecostais e às vezes até das tradicionais. Dê o dízimo que o Senhor vai abrir as janelas dos céus. Você pode dar o dízimo fielmente, mas se você não leva uma vida santa, a oferta não vai ser aceita. Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para a minha abominação, também a festa de lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Deus promete abençoar o crente que contribui. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que minha casa tenha mantimento, e eu abrirei o quê? Não porta, as janelas, né? As janelas dos céus. Quem contribui demonstra amor por Deus, porque está obedecendo. Aquele que me ama guarda os meus mandamentos. A contribuição demonstra amor pelo próximo, porque de alguma maneira os necessitados da igreja, os obreiros da igreja, os funcionários da igreja vão ser beneficiados com esses dízimos e ofertas. A contribuição nos livra da avareza, que é a idolatria. Quando a pessoa tem dificuldade, é que ela está presa ao dinheiro. O dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Em quinto, a importância das contribuições do povo de Deus. Contribuições vão exceder as despesas da comunidade quando o povo for fiel. Olha aí que diz, versículo 6. Os filhos de Israel e de Judá, que habitavam na cidade de Judá, também trouxeram dízimo das vacas e das ovelhas e dízimo das coisas que foram consagradas ao Senhor seu Deus. Fizeram montões e montões. No 3º mês começaram a fazer os primeiros montões, e no 7º mês acabaram. Versículo 8. Vindo, pois, Ezequias e os príncipes, e vendo aqueles montões, vamos ler? Bendisseram ao Senhor e ao seu povo de Israel. Perguntou Ezequias aos sacerdotes e aos levitas:
acerca daqueles montões. Então o sumo sacerdote Azarias, da casa de Zadok, lhe respondeu: desde que se começou a trazer à casa do Senhor essas ofertas, temos comido e nos temos fartado delas, e ainda sobra em abundância, porque o Senhor abençoou ao seu povo, e a esta grande quantidade é o que sobra. Quando há fidelidade do povo, na casa de Deus nunca falta o que é necessário. Sempre terá. A fidelidade coletiva do povo de Deus vai trazer uma super oferta excedente na receita da congregação. Não só vai pagar aquilo que a gente chama do orçamento, mas vai sobrar e muito. As despesas ordinárias da igreja serão pagas sem a necessidade de ajuda extraordinária, né? O investimento em obra missionária local e estrangeira poderá ser uma realidade por causa da fidelidade do povo. Só dando um exemplo. A igreja de Pinheiros, ela nos ajudou com 10 mil reais para a construção. Eles são lá de São Paulo. Como é que uma igreja consegue tirar 10 mil para ajudar uma igreja tão distante? Porque o povo lá está contribuindo. Mas há pouco tempo também eu soube que a igreja presbiteriana ali do Jorge, São Cristóvão, recebeu 25 mil dessa mesma igreja para construir a fachada da igreja. Essa igreja abre poços no sertão para os lugares que precisam de água. Essa igreja compra terrenos e constrói igrejas e paga missionários e pastores para a expansão da obra de Deus. Aquela igreja pega 60% do orçamento para investir em missões. E ela vai fazendo e fazendo e fazendo, porque o pessoal da igreja está sendo fiel e a obra do Senhor está sendo feita. Veja lá, tem mais de 1 milhão de pessoas inscritas só no canal da igreja. E toda hora é uma obra que a igreja está fazendo, e toda hora. Por quê? Porque os irmãos estão participando. Que coisa linda, né, irmãos? Ajudar comunidades cristãs em nossa região seria possível quando o povo se dispõe a contribuir. Socorrer financeiramente a igreja perseguida através das agências missionárias. Vocês sabiam que não é só orar pelas igrejas perseguidas? Eles precisam de recursos, essa agência, para ajudar os crentes que estão desprovidos de casa, de comida. Você pode contribuir, depois a gente vai publicar no grupo da igreja, você pode diretamente fazer isso. Gente, não é só orar pela igreja perseguida, nós precisamos ajudar os nossos irmãos, né? Ou então a igreja local deve designar oferta para isso. A experiência de abundância começa na vida pessoal de cada crente fiel e reflete na igreja local. Seja fiel, não estou dizendo que você não é. E você verá a mão boa do Senhor na sua vida. Porque Deus é fiel, né? Se experimenta isso, a igreja vai experimentar também. Que a nossa ambição não seja terrena, mas sim fazer a vontade do Senhor, né? Quer fazer a vontade de Deus. A abundância de paz e suprimento das necessidades são bênçãos que podem repousar sobre nós por causa da nossa fidelidade ao Senhor. Pode ser que a nossa conta bancária não seja lá às alturas, mas você vai gozar de paz. Você vai ter com o que comer, com beber, vestir, como Maria e José, que não eram ricos, mas eram gratos a Deus, né? Louvavam a Deus. O sucesso de nossos filhos podem ser decorrente da nossa obediência ao Senhor. É o pai, a mãe, a nossa família. Você é fiel ao Senhor e Deus estende a graça sobre eles também para a glória do nome do Senhor. A importância das contribuições do povo de Deus. As contribuições devem ser administradas com sabedoria pela liderança. Houve então um excedente. Vejam o versículo 11 e 12. Então ordenou Ezequias que se preparassem depósitos na casa do Senhor. Uma vez preparados, recolheram neles fielmente as ofertas, os dízimos e as coisas consagradas.
O excedente das bênçãos de Deus deve ser guardado para o momento oportuno, porque não sabemos o que sucederá amanhã. Quando José teve a revelação, 7 anos de fartura, depois de fome, o que é que ele fez para se preparar para a fome? Guardou sempre o excedente. Meus irmãos, se Deus tem transbordado o seu celeiro, não jogue fora não, bota na poupança, guarde esse excedente seu, porque talvez Deus está antecipando alguma coisa para umas vacas magras lá na frente. Não desperdice. Foi isso que ele mandou fazer, construir os celeiros, né? Diz versículo 12: uma vez preparados, recolheram neles fielmente as ofertas, os dízimos e as coisas consagradas. Disto era intendente Conanias, o levita. Simei, seu irmão, era o segundo. Então aí vai descrevendo as pessoas. Eles designaram irmãos para administrar os recursos conforme o planejamento congregacional. Entendeu agora por que na igreja tem tesoureiro? O tesoureiro, ele tem de seguir, respeitar o orçamento que o conselho estabeleceu para a manutenção da igreja. O tesoureiro não usa o dinheiro como lhe apraz, não. É colocado na conta da igreja e ele vê lá o orçamento e vai distribuindo a verba segundo o conselho estabeleceu. Então nós precisamos ter um administrador, não é? Às vezes você não é um bom administrador em casa, passa para o marido ou passa para a esposa para ajudar nessa questão. Designar irmãos para fazer chegar as bênçãos de Deus aos que vivem mais distante da sede. O versículo 14 diz: o levita Coré, filho de Iná e guarda da porta oriental, estava encarregado das ofertas voluntárias que se fazia a Deus, para distribuir as ofertas do Senhor e as coisas santíssimas. Debaixo da sua ordem estava Éden, Miniamim, Jesuas, Semaías, Amarias, Secanias, nas cidades dos sacerdotes, para com fidelidade distribuírem as porções a seus irmãos, segundo os seus turnos, tanto os pequenos como os grandes. Então tinha essa equipe que a primeira cuidava do pessoal interno e a segunda cuidava dos irmãos distantes. Lembre que na igreja de Jerusalém houve uma confusão na distribuição diária, porque as viúvas helenistas estavam sendo esquecidas. E então houve a necessidade de criar um grupo para fazer essa distribuição, que foram os diáconos ali em Atos, se não me engano, 6. Designar irmãos. Poupar então e investir em pequenas partes das bênçãos recebidas de Deus. Não gaste tudo que Deus lhe dá, não. Faça como o texto aqui, pegue alguma coisa, guarde, faça algum tipo de investimento, porque amanhã você pode ser abençoadíssimo, né? Invista as bênçãos da terra de Deus em algo ordenado pelo Senhor e encontraremos verdadeira satisfação. Diz a palavra: por que gastais o seu dinheiro naquilo que não é pão e naquilo que não satisfaz? Em vez de fazer esse tipo de investimento, faça investimento mais duradouro. Lembrar que daremos conta a Deus de todo o benefício terreno dado pelo Senhor. Sim, o Senhor dá, mas também vai cobrar lá naquele dia, né? Cuidado com o cartão de crédito. Ele não é crédito, é dívida. O nome é bonito, né? Cartão de crédito. Tem um crédito. Ali, esse dinheiro não é seu. Você só ganha X e às vezes o cartão de crédito é 3 vezes o seu salário. Aí o pessoal pensa que pode comprar a rodo, né? Não, isso é dívida. Olha, lembre que Deus lhe dá a porção. Ele não tem a obrigação de pagar sua conta do cartão de crédito. Você que comprou e depois pode se prejudicar, né? Esteja contente com o que Deus lhe tem dado, para não cair no pecado da murmuração. Cuidado com a ambição, pois bênçãos materiais,
elas têm o poder de te desviar do caminho do Senhor. Por último, a importância das contribuições do povo de Deus. As contribuições que seguem os princípios da palavra têm aprovação divina. Versículo 20 e 21. Assim fez Ezequias em todo o Judá. Fez o que era bom e reto e verdadeiro perante o Senhor seu Deus. Em toda a obra que começou, no serviço da casa de Deus, na lei e nos mandamentos, para buscar o seu Deus, de todo o coração fez e prosperou. Deus ordenou a seu povo que trouxesse as contribuições à casa do tesouro, deixando claro que este ato faz parte do culto, adorar a Deus através dele. Deus se agrada do seu povo que lhe traz contribuição, apesar dele não necessitar de coisa alguma da nossa parte. Não precisa de nada, mas ele vê o ato de fé que nós estamos fazendo. A fidelidade ao Senhor e à sua palavra é um verdadeiro sacrifício vivo e excede a qualquer valor ofertado. Não importa o valor. É quando eu estou dando de coração, em santidade, o Senhor se agrada. Quando contribuímos para abençoar o corpo de Cristo, através da obediência à lei de Deus, nosso galardão será grande. Grande é o vosso galardão nos céus, porque os profetas obedeceram ao Senhor, né? A diligência em fazer a vontade do Senhor por amor a Deus é um incenso perfumado ao Senhor. Cada oferta que aqui entra, quando está dentro da vontade de Deus, dentro do requisito de Deus, é um bom perfume. E o Senhor gosta muito disso. Todo serviço para Deus, para ele ser atraente, necessita ser de corpo e alma. Você dá externamente, mas dá também de coração. Concluo, meus irmãos. As contribuições evidenciam um estado espiritual de comunhão com Deus. Não se engane, não. Contribuir evidencia qual é o meu status espiritual, se eu tenho comunhão ou não com o Senhor. Nós glorificamos a Deus quando entregamos nossos dízimos e ofertas, ou dízimo e ofertas. A igreja de Jesus será abençoada por Deus através das nossas contribuições. Os contribuintes fiéis serão por Deus abençoados. Que Ele nos abençoe.